Nas últimas semanas aconteceram muitos acidentes aqui na nossa região, envolvendo aí jovens, até adolescentes e alguns que não estavam habilitados. E aí também houve o uso de bebida alcoólica em alguns acidentes, né? É uma preocupação de maneira geral, não só aqui em São José do Rio Preto, mas em toda a nossa região. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o advogado especialista em trânsito, Alessandro Trigilo, que já está aqui comigo. Doutor, boa tarde mais uma vez. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. O que leva essas pessoas a dirigirem sem ter a CNH? Bom, é claro que é um risco, né? Você está assumindo um risco aí de provocar um acidente, né, doutor? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Sim, você assume o risco, porque você não é habilitado para aquilo, você não participou de nenhum curso para ser habilitado e poder dirigir em via pública. Você assume esse risco não tendo nenhum tipo de habilidade e não sendo concedido para você essa permissão. Então, a gente tem isso e a consciência das pessoas que acham que vão ficar impunes, né? Agora, doutor, o senhor estava acompanhando comigo essa reportagem também que a gente acabou de assistir, dessa vítima que sofreu um acidente e até o momento ainda o motorista não foi encontrado também. É uma questão muito complicada, né? Porque não é um caso isolado que a gente acabou de mostrar. Existem inúmeros casos assim de pessoas que cometem um acidente, fogem do local e depois acabam não sendo encontradas pela polícia. E a vítima, às vezes, quando não morre, fica com sequelas e aí não tem a quem buscar ajuda, não é? Exatamente. Aí o trabalho de investigação da polícia é primordial, perícia e tudo mais, né? Eu até vi ele falando que nenhuma das pessoas pegou a placa do veículo. É uma questão que é muito rápido e à noite também você pegar a placa de um veículo não é fácil. Mas eu acredito que a polícia e a perícia devem estar trabalhando para resolver esse caso com as imagens, né? Eles têm um sistema, uma tecnologia toda para poder aproximar isso, mas é muito complicado. E a investigação desse tipo de acidente, quando você não tem nenhum tipo de pista, é muito complicado. Mas a polícia ela está com certeza trabalhando para isso. E se não resolveu até agora, é porque ainda não tem elementos para poder passar para ninguém de forma concreta, né, para a solução desse caso. Doutor, em situações como essa que a gente mostrou na reportagem, a vítima, ela pode buscar ajuda de um profissional, de um advogado, entrar na justiça, entrar com um processo, mesmo aí não tendo tantas pistas a respeito aí de quem teria provocado o acidente? Claro, ela pode, mas para você entrar com um processo, para você poder buscar a resposta jurisdicional, você precisa ter alguém que fique no outro lado, que você saiba, que você identificou. Nesse momento, o advogado até acompanha a vítima, no caso, esse senhor, pode acompanhar esse senhor na delegacia, o advogado vai requerer para o delegado providências e tentar um diálogo ali para saber o que está acontecendo. O advogado pode fazer isso por ele, com certeza. A gente está vendo algumas imagens aqui que foi de um acidente que ocorreu na semana passada, que chocou toda a nossa São José do Rio Preto e região também, que foi da morte das duas jovens. Um caso absurdo. O jovem que estava dirigindo o veículo menor também não tinha CNH, pegou o carro do pai. Em uma situação como essa, como agir também? Vai ser apurado, né? A perícia e a polícia vai dar as causas desse acidente, como ele aconteceu. É claro que ele é um menor, ele não é habilitado e os pais vão responder, e é preciso que a gente faça uma distinção, porque hoje nós temos no nosso país o princípio da individualização da pena. Então, criminalmente, esses pais não vão responder por isso, mas civilmente eles vão responder por isso, porque nós temos ali, por mais que o pai alegue que ele pegue o veículo escondido, que é uma das alegações mais comuns nesse caso, nós temos o princípio da culpa em vigilando e em elegendo, que é quando eu deixo, quando eu elejo alguém que não é habilitado para dirigir o meu veículo, acontece uma coisa dessa, e quando eu deixo de vigiar para que alguém que não seja habilitado tome posse do meu veículo e acabe acontecendo um acidente como esse. Doutor, aproveitando, é claro, aqui a sua participação, que é super importante, até para a gente poder esclarecer o nosso público
de algumas dúvidas também, orientar, que é a nossa intenção aqui, claro, como sempre, por isso que a gente está falando desses acidentes. Já demos início aí mostrando esse caso do atropelamento, que até agora ainda não teve um desfecho, porque a gente sabe que, infelizmente, a nossa justiça peca muito, falha também. Recentemente, abordando uma outra situação, uma jovem também que estava conduzindo uma moto acabou sendo atropelada, sofreu um acidente através de um ônibus, de um circular aqui de São José do Rio Preto também. O caso está sendo investigado pela polícia, a gente ainda também não sabe o que teria acontecido, se a vítima, a jovem em questão que acabou falecendo, não resistiu aos ferimentos, estava errada, ou o motorista do ônibus, mas o fato é que essa jovem de 27 anos também não tinha CNH. É preocupante, né, doutor? Você pegar um veículo, você conduzir um veículo sem ter a carteira de habilitação, né? Sim, ó, quando a gente tem isso, a segurança viária, ela é uma coisa muito complexa, ela envolve várias responsabilidades de todos aqueles que estão envolvidos com um evento trânsito. Então nós temos a responsabilidade do condutor, nós temos a responsabilidade do motociclista, do pedestre, das empresas de transporte, do órgão público, da polícia militar na fiscalização. Tudo isso, se for feito da maneira correta, cada um arcando com as suas responsabilidades, nós vamos ter o quê? A segurança viária. Né? A segurança viária, ela se dá, eu já disse algumas outras vezes, pela educação, pela engenharia e pela fiscalização. Então, se eu tenho engenharia, que são vias boas, se eu tenho uma fiscalização eficiente, uma lei que realmente pune, porque nós temos um código de trânsito que já teve mais de 100 alterações, sempre restringindo muito mais, mas eu não tenho educação e consciência daquilo que eu posso fazer, então esse tripé, ele não se sustenta, nós não vamos ter a segurança viária. No caso que a polícia está apurando quais são as causas que acabaram acontecendo esse acidente, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não pode querer ficar achando culpado quando a segurança viária fica comprometida e gera uma vítima. Porque quando gera uma vítima, né, o culpado, ele é o menos importante nesse primeiro momento. Porque o que nós temos que fazer é achar solução para um problema, para que ele não se repita. Porque nós temos, claro, a dor da família, essa jovem que perdeu a sua vida e que vai ser apurado. Mas quais são as responsabilidades de cada um? Cada um tem que arcar com a sua responsabilidade. E depois vai ser apurado quem é o culpado e a gente tem que, vamos dizer assim, estancar as possibilidades para que isso não possa acontecer novamente. Doutor, em relação quando o motorista consome, ingere bebida alcoólica, é pior ainda, né? Porque aí praticamente, bom, em todos os casos, né? Se você não estiver agindo aí dentro da lei, da velocidade permitida, né? Mas quando você consumiu a bebida alcoólica, aí sim você assume um risco gigantesco, né? Sem proporções, não é, doutor? Sim, a gente tem algumas decisões judiciais que a gente fala que quando a pessoa assume o risco, alguns juízes entendem que o crime já passa de ser culposo para ser doloso, né? Que a gente chama de dolo eventual. Eu sabia que eu não podia, eu fiz mesmo assim, exageradamente, mas o que acontece hoje é que nós temos uma sensação de impunidade, e isso é uma sensação que as pessoas saem para dirigir depois de ter bebido e não se importam com o que vai acontecer. E antigamente a gente não tinha tantos recursos como a gente tem hoje. Então hoje essa desculpa de beber depois que dirigiu, ela cai por terra, porque hoje nós temos aplicativo de tudo quanto várias empresas de aplicativo que oferecem o serviço. Então se você vai sair, você vai beber, veja, o Código de Trânsito ele não é contra que você beba, ele simplesmente diz que você não pode beber e dirigir. Para quê? Para que a sua incolumidade e a incolumidade das outras pessoas estejam seguras. Então nós não podemos dizer que eu bebi só um pouco, não vai dar nenhum problema. E para isso a legislação ela vem apertando cada vez mais. Então hoje nós temos a multa de recusa do bafômetro, que também gera uma suspensão do direito de dirigir. Nós temos a multa de embriaguez ao volante, que dependendo do percentual ele vai responder por um crime. E quando ele responde por um crime, além
da multa e da suspensão administrativa, ele tem uma suspensão imposta pelo juiz. Então, assim, a lei, ela foi feita e ela realmente reprime esse tipo de coisa. Mas o que falta é educação, é consciência, que as pessoas tenham essa consciência de que elas não podem dirigir depois que elas bebem. Doutor, para a gente encerrar aqui a sua participação, o senhor estava comentando, eu lembrei de um outro caso que a gente mostrou essa semana, da reconstituição de um atropelamento que ocorreu há 5 meses aqui em Rio Preto, na saída de uma festa, de uma chácara aqui na cidade, onde um jovem também atropelou uma moça e poderia ter atropelado até mais gente. Está respondendo o processo em liberdade e agora vai aguardar o julgamento também. Bom, para a família é aquela dor que a gente não tem nem como colocar aqui para quem está nos acompanhando, né? Só quem perde alguém da família ou alguém muito querido em um acidente sabe o que a gente está comentando aqui, porque é realmente terrível, né? Por isso que a gente cobra sempre pela justiça. O que o senhor acha, como especialista, que ainda tem que melhorar? O senhor falou pela educação, mas mais medidas educativas, não sei, um trabalho voltado para motoristas, para esses jovens, tentar focar nessa questão para a gente poder passar ainda mais orientação já do que a gente passa? Sim, o que a gente precisa, como eu disse para você, nós temos um tripé aí, que são três partes envolvidas na segurança viária: engenharia, fiscalização e educação. Nós precisamos de medidas, de políticas públicas eficientes, quer seja por vocês da mídia, com campanhas de marketing envolvendo a segurança no trânsito, pelos órgãos públicos de trânsito, não vou dizer prefeitura, porque nós temos vários órgãos dentro de uma cidade. Uma fiscalização mais intensa, doutor? Uma punição também? A fiscalização e a punição, ela já está prevista e ela tem se intensificado cada vez mais. Tanto que você vê que os números de autuações por pessoas que dirigem embriagada aumentou drasticamente. Por quê? Porque antigamente, a gente não tinha tanta operação de direção segura como está sendo feito, que é a famosa blitz da lei seca, né? Hoje nós temos isso praticamente quase todos os finais de semana, dependendo da semana nós temos 2 vezes por semana, e isso tem aumentado muito. Como? Nos números que a gente vê das autuações que são feitas. O que nós precisamos realmente é de educação. Quando a gente fala de motorista, a gente começa a linkar o motorista profissional. Então, para dividir, a gente tem o condutor e o motorista. O motorista é o profissional e o condutor. O condutor, eu acredito que uma campanha dentro das autoescolas, isso é uma sugestão, sim, claro, para que eles saiam dali realmente sabendo o que é a direção defensiva. Já motoristas, por exemplo, no caso dos transportes coletivos, a gente sabe que existe um critério muito rigoroso para que esses motoristas sejam contratados, eles passam por treinamentos, as empresas investem em tecnologia de inteligência artificial para não deixar o motorista perder a atenção no trânsito, mas o que falta realmente é a consciência de todo mundo que está envolvido no trânsito. Condutores, pedestres, ciclistas, motociclistas, empresas, órgãos, fiscalização, para que a gente possa ter realmente a segurança viária. E bom senso e respeito, né, doutor? Com certeza. Doutor Alessandro, muito obrigada pela sua participação. Bom final de semana, bom trabalho, pode sair por aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço.